Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Grafocons, um programa especial por valorizar as obras conscienciológicas e os seus respectivos autores. Uma vez quem protagoniza o nosso diálogo, o livro, que protagoniza aí o nosso debate, é o Manual da Consciência Cobaia. Ele foi escrito com uma autoria dupla dos professores João Paulo e da professora Daiane Roça. Quem conversa hoje conosco a respeito dessa obra é o professor João Paulo. Seja muito bem-vindo ao Grafocons, Olá, João. muito obrigado. Prazer estar aqui. João, muito bom, muito bom. E a gente pode começar já falando dos bastidores da escrita desse livro, que tem 100% a ver com a sua atuação dentro do voluntariado conscienciológico, em específico na Conscius. É isso, João? Exato. Eu comecei o voluntariado na Conscius, eu ainda nem morava em Foz do Iguaçu, eu ainda morava no Rio, fui voluntário do IPC, né? E na época, eles tinham uma política de voluntariado exclusivo, e aí eu comecei a me interessar muito por conscienciometria, e quando eu vinha para Foz aqui, eu comecei a conhecer as pessoas, fiz as atividades da Conscius e me interessei muito e quis continuar com esse voluntariado. Então, lá no IPC, como na época a política era de voluntariado exclusivo do IPC, eu optei por ir para a Conscius e ainda passei um tempinho de voluntariado à distância, e quando eu vim para Foz, já tive o voluntariado, ficou mais ativo aqui dentro da conscienciometria. Sim, é importante também a gente lembrar para as pessoas que estejam se deparando pela primeira vez com as ideias da Conscienciologia, a ciência Conscienciologia, ela abraça inúmeras especialidades e várias instituições conscienciocêntricas também, cada uma com a sua especialidade. A Conscius, que eu e o João estamos dialogando aí, o foco é na conscienciometria. E ao que tudo indica, hein, João? Sem conscienciometria é possível a consciência evoluir, João? Sem esse mapeamento conscienciométrico é possível? É muito difícil, né? É inevitável você entrar na conscienciometria, depois entrar na consciencioterapia, porque, como se diz, a conscienciometria é a antessala da consciencioterapia, né? A conscienciometria ela é uma ciência, uma especialidade da conscienciologia que ela tem base no diagnóstico consciencial. Então, é que nem qualquer terapia, né? Você primeiro faz um diagnóstico, vê quais são os seus pontos fracos, pontos fortes, onde é que está a doença, qual é o problema e onde é que está também as suas qualidades. A partir daquilo, você faz a terapia, né? Do que necessita, né? Usa os seus trafores para ajudar nos seus trafares, para adquirir trafais, né? Adquirir novos traços. Então, é inevitável, é uma sequência lógica, né? E esse mapeamento que o João se refere, uma das técnicas valiosíssimas de conscienciometria é a técnica da Consciência Cobaia. Podemos colocar que é uma técnica de feedback, né, João? Como que a gente poderia explicar? Você tem muito mais autoridade aí para explicar para a turma que esteja se deparando aí pela primeira vez a definição do que vem a ser a técnica da Consciência Cobaia. Bom, a técnica da Consciência Cobaia, ela consiste em uma técnica de heterocrítica, que é uma coisa, apesar de ser assim parecer muito simples, é uma coisa que é muito complexa pela própria complexidade da pessoa. Então é complexo você saber fazer uma boa heterocrítica, é complexo você saber receber uma heterocrítica. Então esse caminho, que é sempre de mão dupla, ele não é nada simples. Então a técnica da Consciência Cobaia, ela consiste em que a pessoa fique o mais aberta possível a questionamentos. No caso, esses questionamentos têm base no livro Conscienciograma, que tem 2.000 questões. Então, a pessoa responde o conscienciograma, ou então, no caso da técnica da Consciência Cobaia, a gente pode responder simplesmente uma folha de avaliação, 20 perguntas ali, com o máximo de acuidade possível, de sinceridade que a pessoa possa ter. E, a partir daquelas respostas, na técnica, ela vai respondendo as perguntas das pessoas. Então, a pessoa vai pegar aquela pergunta,
e vai ver qual foi a nota que a pessoa aferiu a si própria e vai fazer questionamentos em cima daquela nota para ajustando a autocrítica da pessoa, ajustando a autoavaliação da pessoa. Não, perfeito, muito bom. O que eu penso que poucas pessoas saibam, pelo menos para mim, Isabela, foi uma grata surpresa nessas conversas aí de bastidores, é que você foi o epicentro da dinâmica do Consim Cobaia tal como conhecemos hoje. A técnica em si foi proposta pelo professor Valdo Vieira, mas a dinâmica tal como conhecemos hoje, você que foi o epicentro. O professor Valdo falou que a Consim Cobaia era muito importante e tinha que acontecer com frequência, porque quando as primeiras vezes que ele falou da Consim Cobaia, na verdade, no Rio ele já fez, ele era o Consim Cobaia, ele respondia o concessiograma e dava as notas, tal. Isso ainda no Rio. E aqui em Foz tiveram algumas técnicas, mas era uma coisa assim, um evento excepcional, uma coisa que era um curso fora de série, não era um curso que tinha todo dia, assim, né? Não era uma coisa que estava na nossa rotina. E aí, certo deve ter sido tipo 2009. Ele, olha, gente, essa técnica tem que ser frequente, tem que ter direto isso. É preciso que isso tenha frequentemente. As pessoas têm que fazer, todo mundo tem que fazer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E dentro da Consus eu sempre fiz parte do técnico científico e depois também da formação docente. Depois que eu me formei como docente, também fiz parte para ajudar a formação de novos conscienciômetros. E a gente estilo de cursos lá e eu apresentei, né, naquela época o projeto do Consim Cobaia mensal, que é o que acontece hoje em dia. Há muito tempo que eu não faço também, mas eu acho que os moldes são mais ou menos os mesmos, né? Então eu apresentei esse projeto com o número de participantes como seria feito, o sorteio como seria feito, aquela formação, aquela configuração que tem até aqui na capa do livro, né? Foi o professor Valdo que criou, né? Então, 2 conscienciômetros e no meio a Consim Cobaia e aqui representando as pessoas que estão participando, fazendo perguntas também. E aí eu apresentei o projeto, inclusive a parte mais burocrática, quanto a preço, a condições, sorteio. Na época, se a pessoa não fosse sorteada uma vez, ela podia participar outra, e depois na outra ela não precisava entrar no sorteio, se não tivesse sorteada em 2 cursos antes, para todo mundo poder participar mesmo, sabe? Sim. E aí foi essa configuração e eu fiquei coordenando esse curso durante bastante tempo. Né? Depois eu saí da coordenação do curso e passei mais um tempo na formação docente dentro da Consus e depois saí do voluntariado, fui para a Consecutivos, onde eu estou até hoje. E onde que a gente encaixa a Daiane nesse processo todo? Você estava à frente de várias ações ali dentro da conscienciometria, das atividades da Conscius e a proposta do livro. Quem puxou quem aí nessa escrita dupla? Foi assim, a Daiane também era voluntária, também era docente, também lá na instituição. E uma época, fazendo a apostila, né? A gente estava organizando os professores para fazer a apostila na época do Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso acho que já mudou de nome. E aí, poxa, era tanto material, tanta coisa, e poderia ser uma coisa tão legal que eu pensei em fazer um livro disso, né? E ele foi só se encaminhando a ideia para um livro, em vez de um livro que seria um material didático, vamos dizer assim, para o curso. Eu falei assim, poxa, a gente está com tanta experiência na Consim Cobaia, porque eu, como era coordenador, eu ajudava a fazer escala também, né, dos professores, e acabava que eu participava de todos os cursos. Eu participava direto, então eu estava muito à frente disso. E isso foi me dando muita experiência, muito know-how, e aquele negócio, aquele conhecimento vai supitando, chega um ponto que você se sente na obrigação de passar aquilo à frente, né? Então eu propus a Daiane, falei, Daiane, vamos fazer um díptico, vamos fazer um livro em dupla sobre a Consim Cobaia. Ela topou, só que o livro ficou engavetado por mais ou menos um ano, porque a gente tinha outras atividades e ficou engavetado o projeto, não o livro, o projeto. Depois de um ano, chegou um momento que ele falou, bom, vamos pegar aquele livro? Então vamos. E a gente escreveu, a gente se organizou
Então, a gente escrevia assim. Na época, a Daiane trabalhava e dava aula à noite na faculdade, e eu tinha também, eu estava fazendo faculdade também, mas como aluno na época. E a gente fazia como? Eu tinha um turno de estudo, de escrita, de manhã, e tinha um turno à noite. Então, eu pegava um pendrive, escrevia ali naquele arquivo, a gente dividiu, quem escrevia, dividiu os capítulos, e escrever qual capítulo. Então, a gente escrevia, eu escrevia de manhã, terminava de escrever, tirava aquele pendrive, Legal. deixava no escritório da Daiane, o pendrive lá com o arquivo, ela pegava aquilo e escrevia o capítulo dela, lia às vezes o meu, dava alguma sugestão, terminava o dela, colocava aqui no meu escritório, e a gente ia fazendo esse revezamento. Então, uma época eu tinha 2 turnos de escrita por dia e ela tinha 1 turno de escrita. Mas isso foi fluindo. Em 4 meses a gente chegou na versão alfa, vamos dizer assim, do livro. Na primeira versão que a gente começou a distribuir para alguns revisores que a gente escolheu, né? Vocês tiveram a possibilidade de dialogar a respeito dos para-bastidores dessa obra? Mapeamento de sinalética, que um tenha feito ali o diagnóstico, enfim, existiu aí essa conversa? Assim, dessa maneira, não. O que a gente chegou à conclusão é que o livro teve muito amparo para fazer, né? Não foi o primeiro livro da Daiane, mas foi o meu primeiro livro, né? Sim. Mas tudo fluiu muito, muito bem, porque a gente teve uma sintonia muito boa para escrever. A gente dividia os capítulos, só que um opinava no capítulo do outro. Depois que chegava, assim, passava, depois de cada mês, mais ou menos, que a gente de escrita, a gente parava, os dois, sentava na mesa, imprimia, né, a versão do livro e ia vendo, isso, fazia um balanço geral, organizava as coisas e continuava de novo com a rotina de escrita. Isso tudo foi sem nenhum problema, não teve nenhum, assim, vamos dizer, antagonismo, ou teve alguma coisa que a gente não concordou, que difícil de trabalhar. Foi tudo muito fluido. E depois também, quando a gente deu para os primeiros, a gente distribuiu para 6 revisores, amigos nossos, né, que a gente pediu. Isso extraoficialmente, antes da versão que foi para editares. E todos eles, a gente também escolheu a dedo, né? A gente agradeceu a todos eles aqui. E todos eles deram tanto revisões quanto feedbacks, assim, que foram importantíssimos. Então, tudo foi muito amparado, foi muito fluido, foi assim, foi uma via muito de tapete vermelho, assim, sabe? Você fica até meio mal acostumado, sabe? O segundo não está sendo tão fluido desse jeito assim. Sim. Mas eu acho que extrafisicamente foi muito, enfim, foi tranquilo de fazer, e um livro que eu não considero um livro que foi superficial. Eu acho que um livro que foi profundo mesmo. A gente conseguiu extrair o máximo que a gente pôde na época da técnica. E o retorno na pós-publicação? O retorno das pessoas que leram, como que tem sido essa assistência? Sim, até hoje as pessoas procuram a gente e dizem, né? Porque o que acontece foi uma técnica que o próprio professor Valdo, como outras coisas, ele escreveu e deixou para as pessoas desenvolverem, né? Então, várias coisas que o professor Valdo colocou lá em cima, ele dá a ideia e depois deixava para a gente dissecar um pouco a coisa. Então, muitas pessoas começaram a entender não só a técnica, como também algumas outras coisas. Por exemplo, aqui dentro do livro, se a gente olhar aqui já no índice, a gente começa falando, primeiro a gente faz um histórico da técnica, né, da Consim Cobaia, como começou, tal. Depois a gente faz uma explanação da Consim Cobaia de várias maneiras. E depois a gente também, na segunda sessão, a gente fala sobre o conscienciograma. Essa parte eu acho que ajudou bastante algumas pessoas, no sentido de saber responder o conscienciograma, porque o conscienciograma ele é propositadamente um livro difícil de se responder. Para quê? Para fazer a gente pensar. Não é um livro de múltipla escolha, sim ou não. É um livro que puxa a nossa elaboração mental
dentro da nossa autoanálise. Então, tem uma sessão aqui com 6 capítulos focados no preenchimento do conscienciograma, na resposta das perguntas do conscienciograma. Depois também tem uma outra sessão, a terceira sessão, que fala sobre crítica e autocrítica e heterocrítica, né? Essa sessão eu acho também que foi bastante importante, porque é super difícil a heterocrítica e a autocrítica, tanto fazer autocrítica quanto receber autocrítica. E no meio disso tem muita coisa. Às vezes a pessoa pode usar autocrítica de uma maneira cosmoética, mas pode usar de uma maneira anticosmoética. Das duas maneiras, quem recebe a crítica pode tirar proveito, mesmo que tenha recebido uma crítica que não foi cosmoética. Você pode tirar algum proveito daquilo, de alguma maneira. Então, essas minúcias, essas coisas que eu acho que, escrita dessa maneira, eu acho que não tem tanto por aí, é que eu acho que pode ter ajudado mais as pessoas, e as pessoas são agradecidas para a gente por isso. Assim, eu acho que o livro, se você for fazer o curso do Consciência Cobaia, quem lê o livro antes vai assim vai cortar várias assim ansiedades que são normais, são naturais para a pessoa que vai fazer a técnica, que é uma técnica de autoexposição muito forte, né? Então, eu acho que esse foi o retorno que a gente continua tendo das pessoas com relação a isso. Muito bom. E talvez, João, de novo, você tem muito mais propriedade para falar, tem existido aí um ganho muito sério, muito importante, de quando houve lá a criação do Consciência Cobaia para hoje. O entendimento. Não existia uma dramaticidade, é a impressão que eu tenho, né? Não tem tantos, a trajetória ainda não é tão grande dentro da Conscienciologia, de ter reconhecido as ideias de ponta, mas o que eu vejo de 2014, que seja para cá, houve um avanço da própria interpretação do que seja a técnica, a dinâmica em si. Você concorda? Sim. Quando eu ouvi falar da primeira vez dessa técnica, eu achei assim uma técnica forte, né? Um método forte realmente, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre tive assim, caramba, um dia eu queria fazer esse curso. Mas na época, como eu falei, antigamente era uma coisa assim rara, né? Era difícil ter o curso. Então, mas para mim parecia uma coisa muito forte, mas uma coisa boa. Eu não tinha como se fosse muito drama com relação a isso, mas existe muitas pessoas que ainda têm dramas com relação a esse curso, a essa técnica. Só que, olha, o ganho é muito bom, o ganho é grande de você ouvir ali. Hoje em dia, a equipe da Conscius está muito bem preparada as pessoas saem de lá, elas se expõem, às vezes falam coisas que nunca falaram em público, mas não tenha isso como um desabafo. Ela recebe o retorno disso, em termos de crítica, de heterocrítica, de uma maneira que as pessoas ficam se sentindo bem com aquilo, porque muitas vezes a gente dramatiza os nossos próprios problemas. Então, às vezes, se a gente tem um pequeno conflito, digamos que eu tenho um pequeno conflito, eu cometi um erro há anos atrás, cometi um erro há 15 anos atrás com um amigo, por exemplo. Isso é perfeitamente comum de acontecer. Mas eu fico guardando aquilo, não digo para ninguém aquilo. E aquilo vai aumentando, vai crescendo dentro de mim. Um dia eu falo aquilo para as pessoas, eu tenho um campo que me favorece aquilo, eu tenho um amparo de função ali do curso que me favorece aquilo, eu falo aquilo, primeiro eu tiro um peso de mim. E depois eu recebo um feedback e eu vejo que eu estava criando um tsunami em pingo d'água, entendeu? Então, muitas coisas são desdramatizadas depois que a pessoa passa pela técnica. E os ganhos são muito maiores. A gente faz um curso que é para a pessoa, não é um curso de catarse, é um curso de desdramatização das coisas e aprofundamento do autoconhecimento a partir da visão do outro que a gente não tem. Algo muito marcante do Consciência Cobaia, para mim, enquanto aluna, enquanto participante, é a chega dos amparadores e a possibilidade da gente trabalhar com temas delicados com leveza. O campo é muito convidativo para isso.
Então, a gente descarrega aquela dramaticidade, como você bem disse, né? A tempestade num copo d'água, ela fica de lado para a gente se abrir a um campo muito convidativo para assistência, que os amparadores ajudam, né, na formação desse campo, e pela cosmoética, né? Então, é a conscienciometria alicerçada pela cosmoética, isso que eu acho riquíssimo. E, João, a gente fala, boa parte, talvez, da interpretação um pouco mais dramatizada que muitos de nós tínhamos em relação ao conscienciograma lá atrás, seja por ficarmos muito com os pontos que precisam ser resolvidos, mas a gente não pode esquecer que é um curso, a dinâmica do Consciem Cobaia também é muito favorável ao reconhecimento dos nossos trafores, né, dos nossos traços força, sejam eles ociosos ou não. É um campo muito favorável para isso, não é? Exato. A gente tem algumas, vamos dizer assim, às vezes alguns mitos, né? Então a pessoa fala assim: eu não sou desperto. Então a pessoa está respondendo ali o conscienciograma e ela vai ter uma pergunta lá que, digamos, que a nota dela de 0 a 10, a nota dela seria 8, por exemplo. Ela fala Sim. assim às vezes. Fala: não posso responder 8, eu não sou desperto, como é que posso? Só que a gente tem como a gente tem muitas facetas, muitos traços, às vezes a gente esquece que a gente acha que vai ser tudo homogêneo de uma hora para outra. A pessoa vira desperta, porque todos os traços ao mesmo tempo vão dar nota 5. Não existe isso. Você pode ter um traço que pode ser ali de um evoluciólogo, um traço. Não é que você seja um evoluciólogo. Um dos traços é o seu megatrafor, por exemplo. Então, a gente começa também a tirar também essa dramaticidade, né? Outra coisa assim que a gente vê assim é uma maneira da gente também ver o nível de visão da pessoa é quando a gente pergunta assim: você pode, por favor, botar numa folha de papel os seus 10 trafares? Aí a pessoa vai lá e coloca. Aí você marca lá o tempo. A pessoa demorou 10 minutos. Beleza. Agora, bota numa folha de papel os seus 10 trafores. Aí demora meia hora e mesmo assim, né? Não sei, não estou conseguindo nada, tal. Ou seja, isso significa que a gente tem um foco muito maior, às vezes, para o trafar. E a pessoa que tem esse foco no trafar, ela pode ter uma visão distorcida de que ela vai na técnica da Consciem Cobaia para ser, vamos dizer assim, bombardeada nos seus trafares. E não é assim, né? A técnica da Consciem Cobaia ela está ali para mostrar para a gente o que a gente não consegue ver direito, trafores, trafares, trafais também, né? Um resumo da ópera, qual que é o nosso principal gargalo hoje do grupo, na compreensão do que vem a ser a técnica da Consciem Cobaia? Eu acho que o gargalo, assim, de uma maneira geral, talvez da humanidade mesmo, é a crítica, a autocrítica e a heterocrítica. Eu me lembro que aconteceu um caso, uma vez, que eu já era voluntário da Conscius e morava ainda no Rio, estava me preparando para vir para Foz. E lá eu estava fazendo um curso, nada a ver com Conscienciologia. Era um curso no Senai, que eu estava fazendo. Beleza. Ao final do curso, o professor pediu uma avaliação, entendeu? Então, ele pedi aqui para vocês preencherem a avaliação aqui desse curso. O curso demorava curso de uma semana, 5 dias, uma coisa assim, curso rápido. Ok. E eu, com aquela cabeça de conscienciometria, vamos fazer aqui, fazer avaliação. Tá, comunicação do professor, tá, interação com os alunos, domínio do conteúdo, aquele negócio todo. E o professor, ele era um ótimo professor, um bom professor, realmente. Mas eu fui sendo honesto ali com o que eu achei, né? Não sei o quê. Não, vou dar 10, tal. 9, 8 aqui, mas dei uma média alta. Ele pegou aquele negócio, ele ficou tão danado da vida comigo, porque eu não dei 10 em tudo. Por quê? Aquela avaliação vai para a coordenação do curso, e eu com aquela cabeça de conscienciometria, para mim eu tinha que fazer, como é que é? Claro. 10, 8, 7 aqui, não tem essa, entendeu? Ali me caiu a ficha, entendeu? Assim, dessa sua pergunta, como é difícil as pessoas com a parte de crítica. Ele queria só 10. Por causa É um da milindre, profissão né? dele,
para ele era merecedor de 10 em tudo, realmente. Para que ele me dá uma avaliação e não quer e não aceita que eu coloque ali o que eu achei de verdade? Ele falou na frente de todo mundo, ele me expôs ali, assim, na frente de todo mundo, que não achava honesto. Mas eu falei assim, mas uma pessoa não tem avaliação ali? Não dá para ser perfeito em tudo. Sim. Então, eu acho que o gargalão é em termos de crítica, sabe? E você tem que ter muita maturidade, tanto para receber crítica, quanto para dar, quanto para fazer crítica. A gente tem 2 capítulos aqui no manual, que é só isso, que é sobre emissão de heterocrítica e receptividade às críticas. Capítulo 17, capítulo 18, que mostram que é uma coisa super sensível. E eu vou te falar, é mais fácil a gente fazer aqui dentro da CCCI uma dinâmica de crítica, assim, porque a gente valorizou, a gente aprendeu a valorizar isso. Na SOCIM ainda é mais difícil, entendeu? Você tem que ter mais, vamos dizer assim, tato para as coisas, para você fazer uma crítica e falar do defeito, às vezes, de uma pessoa, de um trafar de uma pessoa, sem que ela se sinta ofendida. Você está falando um trafar para justamente ajudar. Então, isso é uma arte, vamos dizer assim, que a gente desenvolve. Sim. João, e como é que a gente faz no dia de hoje para adquirir o manual? Ele está disponível onde? Ele é um livro da Editais, né? Então está disponível no Shopping Commons, né? Quem mora aqui em Foz na Epígrafe, e em condições normais tem nas livrarias do IPC também, né? Mas o Shopping Commons é a nossa principal livraria virtual da Conscienciologia. Sim, e só para a gente finalizar, seria o abertismo um traço fundamental para encarar essa técnica sem drama e aproveitar os feedbacks dos colegas evolutivos da melhor forma possível? Eu acho que o abertismo é importante. É assim, se a gente tem uma prioridade, se a gente quer melhorar, se a gente quer ser uma pessoa melhor, se a gente quer evoluir, a gente aproveita a crítica até da pessoa que te xinga no trânsito. Entende? Então, se você consegue ter prioridade para falar assim, caramba, fulano me fez uma crítica, mas ele estava com raiva, me xingou, tal, e eu aproveito aquilo de alguma maneira, imagina o proveito que eu não posso tirar de um campo otimizado para isso, que era a técnica da consciência cobaia, né? Tudo otimizado para isso, com professores, com o conscienciograma, tudo feito para a gente crescer, para a gente evoluir mesmo. Poxa, se você tem prioridade, para mim a prioridade é um ponto assim, é um pilar para isso. Porque aí eu vou sentar na frente de uma turma para fazer a técnica da consciência cobaia e não vou ter melindre para receber crítica. Nem para ir. Tem gente que tem melindre para receber até elogio. Mas eu não vou ter melindre nem para receber elogio, nem para receber crítica de trafalha, entendeu? Então, vê o que é mais importante e tira proveito disso. Muito bom. João, a gente agradece muito a tua participação aqui no GrafoCons, não só a participação nessa entrevista, mas por toda a assistência que você tem feito aí em prol da expansão da ciência conscienciologia no planeta Terra, hoje em especial, como foi o diálogo da conscienciometria, de ter ajudado na dinâmica, na escrita desse manual. Várias mini peças se beneficiam com esse trabalho. E por isso eu sou muito grata. Obrigada, João. Obrigado a vocês. E você aí de casa, muito obrigada por mais esse tempo junto conosco. Boas reflexões nessa fase de isolamento social, reflexões aí pró-evolutivas. E até a próxima edição de mais um GrafoCons.